Olá, amigos. Que nosso Deus o abençoe a todos os seres humanos que existem nesta terra. Não importa quem seja ou quem for ele. Porque, mesmo não sabendo quem é o Senhor Deus, para que eles recebam a bênção de nosso Deus e creiam em seu poder. Mas, amigo, o tema que queremos compartilhar com vocês é a ceia do Senhor. Que dentro dessas denominações, os seus dirigentes, ou seja, os que o dirigem, chamam de Santa Ceia. E também em algumas traduções de João Ferreira de Almeida, como a edição Revista Corrigida, edição de 1995, e outras, e por aí vai. Mas, amigo, o que queremos mostrar para vocês desde quando a ceia do Senhor começou a existir e se podemos celebrar ela em nosso tempo, ou seja, depois da morte do Senhor Jesus. Então, amigo, você veja que a instituição da primeira Páscoa e também a ceia do Senhor, que está escrita no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 1, veja que o Senhor falou a Moisés e Arão na terra do Egito. Veja, amigos, quando foi instituída a primeira Páscoa, quando a ceia, o Senhor Deus o decretou. Veja, amigos, e confira em sua Bíblia para não ser enganado. Deus o decretou no primeiro mês do ano, ou seja, em janeiro do primeiro mês do ano. Veja em Êxodo capítulo 12, versículo 1, e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo, versículo 2, este mesmo mês vos será o primeiro dos meses do ano. Então, amigo, vocês vejam como é o nosso Deus, que disse que a primeira Páscoa e também a ceia do Senhor foi em janeiro do primeiro mês do ano, ou seja, de ano em ano, em janeiro. Então, amigo, vocês vejam como é bem diferente que essas igrejas levantadas por homens fazem, ou seja, suas regras é outra, bem diferente das palavras de nosso Deus, ou seja, ao contrário. Vejam, amigos, igrejas falsas criadas ou levantadas por homens obrigam os seus membros a dar dízimo todos os meses, comer um farelo de pão e tomar um suco de uva, ou seja, tomar um golinho de suco de uva. Então, amigos, vocês viram que isso era uma celebração de ano a ano, ou seja, uma festa todos os anos, que Moisés celebrava a Páscoa, como está escrito nas Escrituras. Veja em Hebreus capítulo 11, versículo 28, que diz, Moisés, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não o tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então, amigos, nesta festa era do Senhor, era comemorado a saída do povo do Egito e vários atos como a ceia do Senhor e outros, ou seja, era uma festa de vários dias. Então, amigos, vamos perguntar para o nosso Deus o que é a ceia do Senhor, ou seja, como era a ceia preparada, amando de nosso Deus.
Será que a ceia do Senhor era um golinho de suco, de uva e um farelo de pão? Vamos perguntar para o nosso Deus em suas Escrituras. Então, você veja, o grande Deus decretou a ceia. Veja, em Êxodo capítulo 12, versículo 3, veja o que diz Deus. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao dia 10 deste mês de janeiro, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro, para cada família. E para provar, amigos, como a ceia do Senhor Deus não é um farelo de pão e um golinho de suco de uva, veja o que diz em Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Veja que Deus diz, e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatutos perpétuos. Então, meus amigos, vocês viram, ou se você não viu, confira em sua Bíblia. Você vai ver que a contrariedade é total. E os falsos pastores ficam rindo de você. Porque já presenciei isso. E se você não der o dízimo, você não pode comer o farelo de pão afermentado. Também tomar o golinho de suco de uva. Agora você vai ver que não é só um farelo de pão. Veja, no versículo 15, capítulo 12 de Êxodo, veja que cada pessoa come 7 dias pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela pessoa, ou seja, a alma, será cortada de Israel. Então, amigos, isso é para você ver que os falsos pastores e seus líderes não cumprem nem com o Velho Testamento e nem com o Novo Testamento. Pois nas Escrituras Sagradas está escrito, de um jeito, e suas regras e seus costumes para com o povo é outro. Então, amigos, vejam o que disse Jesus sobre a festa da Páscoa, ou seja, a comemoração anual da Páscoa e também da ceia do Senhor e vários outros atos comemorados nesta festa anual, ou seja, todos os anos. E esta festa era dedicada ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Veja em Mateus capítulo 26, versículo 2. Veja o que Jesus disse. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Vocês notaram que até a comemoração da Páscoa dos falsos pastores e seus líderes não é no primeiro mês, ou seja, em janeiro? Então, se você voltar, amigo, atrás, se você voltar atrás no vídeo, ou seja, conferir também em sua Bíblia, Jesus morreu em janeiro, na Páscoa, como está escrito. Então,
vocês viram que é tudo ao contrário das palavras de nosso Deus. Agora vocês vejam, amigos, quando Jesus mandou os seus discípulos, e no primeiro dia, ou seja, dia 10 de janeiro, dia da festa dos pães asmos, veja o que disseram os discípulos a Jesus. Veja o que perguntaram. Mateus, capítulo 26, versículo 17. Aonde queres que preparamos, disse os discípulos, a comida da Páscoa? Comida, não farelo de pão e suco de uva. Veja o que Jesus responde aos discípulos. E ele disse: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Você viu que Jesus foi comemorar na casa do homem e não comemorou no templo. Então, amigo, temos que conferir o que é nos ensinado pelos os que se dizem pastores, mestre disso ou daquilo, e por aí vai. Agora, amigo, vocês vejam, no capítulo 26 de Mateus, versículo 17, vocês vejam o título do tema. Veja o que diz os discípulos. Preparam a comida da Páscoa. Então, amigos, é comida ou é um farelo de pão afermentado? E também um golinho de suco de uva. Confira este vídeo, amigos, e dê a sua opinião. Então, amigo, veja o esclarecimento quando estava na mesa comendo a comida da última ceia do Senhor. Então, amigo, preste bem atenção. Veja o que Jesus diz em Mateus, capítulo 26, versículo 26. Veja que eles já estavam comendo a comida da Páscoa. Você confira na sua Bíblia. Veja no capítulo 26, versículo 26, que Jesus diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoando o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é meu corpo. Versículo 27. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos. Versículo 28. Porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, amigos, vejam no versículo 29 a parte que derruba toda a contrariedade. Veja a declaração de Jesus. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, amigos, já entendemos que Jesus estava falando espiritualmente, ou seja, explicando que aquele pão seria o seu corpo. Tanto é que, se você conferir, você vai ver que todos já estavam comendo a comida da Páscoa, pois era uma festa. Então, era uma comemoração. Jesus estava explicando
que aquele pão significava o seu corpo espiritual. Então, isso é para você ver que na festa da Páscoa, ou seja, na ceia do Senhor, não tem nenhum farelo de pão e nem golinho de suco de vinho ou de uva. Finalizamos este vídeo em nome do Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus. Amém. Agora, depois de consagrado este pão pela oração, então temos que ter reverência. Não se pode jogar para os animais, não se pode jogar no lixo, tem que cavar um buraco e enterrar. Foi assim que eu aprendi. Ou então queimar. Amém? Mas se não for dizimista e ofertante, quando morrer vai para o inferno. Agora você observe, Deus disse assim: por que me roubais, não é porque me furtais. É um negócio tão sério que o sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista nem ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. Tante volte, ma lei crede? Sì, in che crede? In Dio. Ma cosa è Dio per lei? Ah, Dio. Ma Dio non esiste, Non scandalizzatevi. Dio così non esiste. Esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sono persone, non è una idea sull'aria. Questo Dio spray non esiste.